Olá! E aí? Bora para mais uma chave? Então, hoje nós vamos falar de mentalização. E ó, esse é um assunto que assim, eu fui pesquisar até um pouco fora daqui e um pouco o que eu passo também, porque essa chave é uma chave que te ajuda a virar todas as outras, na verdade, tá? Porque quando você aprende a mentalizar, ou seja, colocar no seu cérebro, né, puxar ali o que você quer alcançar, você consegue muito mais coisas, né? O que é imaginar, né? É ter fé. A fé a gente não vê, a gente imagina, né? A gente trabalha a nossa imaginação, a nossa mentalização, né? E aí, como que eu vou aprimorando isso? A gente começa lá na chave um, que foi criatividade. Porque quem é criativo consegue mentalizar melhor, consegue atingir um poder de mentalização maior. Por quê? Porque você não fica buscando só o óbvio, você deixa o seu cérebro trabalhar. Mas nós temos que ter cuidado com isso, porque aí nós temos a mentalização ativa, que é que a gente comanda o cérebro, que ela é o certo da gente fazer ela por demanda. Ou seja, quando eu falo para o meu cérebro ficar quietinho, que eu quero descansar, ele entende que está na hora de descansar, tá? E temos também a mentalização passiva, que é o quê? É o que te traz medo, é o que te lembra sempre dos seus bloqueios, é o que não te deixa caminhar, né? O que te chama para o aqui e agora o tempo todo. Fica, não, você vai fazer isso de mentalização, né? A gente conhece muito aí os boots, né, do Pablo, e aí a pessoa não consegue se conectar, ou ela vai participar de um evento onde tem uma mentalização, ela não consegue se conectar. Por quê? Porque ela precisa buscar o racional. E aqui eu dou uma dica, tá? Que eu já passei para muita gente, eu sei que funciona, porque eu faço muito isso. Quando você for fazer uma mentalização, quando você for fazer esse trabalho, coloque os pés no chão. Por quê? Ao colocar os pés no chão, você manda o comando para o seu cérebro que você está presente, que você está ali. Então, ele abre espaço para que você pense em outras coisas, tá? E por que a mentalização ela é tão poderosa? A mentalização ela é muito usada, gente, hoje em dia, para trabalhos com depressão, com doenças mesmo. Por quê? De ansiedade, né? Porque quando você aprende a fazer essa mentalização ativa, você consegue trazer consciência ali para o momento presente e entender que você vai buscar diversas soluções que estão lá na frente, mas você não precisa ficar com a preocupação o tempo todo, porque a preocupação nada mais é do que a má gestão da nossa imaginação. Ou seja, eu preciso buscar uma solução para um problema. Às vezes o problema é simples, mas como eu não consigo fazer essa mentalização, eu sou ali racional, eu preciso ver, e se a coisa vai, eu preciso tomar uma decisão para frente, eu não tenho esse poder de mentalizar, eu não tenho esse poder de imaginar o que vai acontecer na próxima fase, eu me bloqueio. Porque eu preciso estar ali, eu preciso estar racional. Então, eu só consigo estar racional quando eu estou lá. E às vezes a gente toma atitudes impulsivas por causa disso. Porque eu só consigo planejar naquele momento. Eu só consigo fazer naquele momento. Porque a minha chave da mentalização não foi virada, tá? Todas as pessoas que buscam as imagens, né, que trabalham essa imaginação, e depois disso tem ação, são as que mais geram resultados. Porque não adianta eu ter imagem e não agir. No entanto, é imaginação. Eu preciso criar a imagem, eu preciso visualizar aquilo com o meu cérebro, né? No meu córtex pré-frontal. E aí eu preciso ter a ação para que aquilo de fato aconteça. Porque se eu começar só a imaginar, aí são aquelas pessoas que começam a sonhar demais. Né? E dependendo do seu perfil comportamental, você tem mais disso.
né? Você sonha muito, mas não coloca em ação. Você mentaliza muito, mas você não coloca em ação. Então, tudo, eu preciso criar a imagem, eu preciso saber o que eu quero, preciso saber para onde eu vou, mas eu preciso agir, né? Não tem como eu imaginar aquele carro dos sonhos lá que eu quero ter, mas eu não ajo para isso. Eu já visualizei, eu já senti o cheiro, eu já senti que eu cheguei lá, né? Ah, eu quero trabalhar com palestras, por exemplo, que eu já me vi numa mentalização que eu fiz, eu já me vi. Mas se eu não agir, se eu não sair do meu estado, eu não chego lá, entende? E aí, muitas vezes a gente fica, mas tá longe porque o meu cérebro está buscando o racional. Isso indica o quê? Que tem bloqueio. Então, o que que eu preciso fazer? Ir trabalhando todas as. Por que que eu resolvi estudar todas as chaves novamente? Para ir trabalhando um passo de cada vez, comemorando os resultados que eu vou tendo, porque eu sei aonde eu vou chegar. Então, eu preciso agir para que isso aconteça, né? E aí é só treinando. Mas, se eu não consigo fazer isso, eu preciso começar a autorizar o meu cérebro a ver novas imagens. E como que eu faço essa autorização? A partir do momento em que eu vou quebrando os meus bloqueios e as minhas crenças, que é o que me prende no racional. Porque uma pessoa que tem necessidade de aprovação, ela não deixa o cérebro dela fazer a imaginação ativa. Por quê? Ela está o tempo todo, ela está mais preocupada em saber o que vai agradar o outro do que entender o que ela quer para a própria vida, né? Então ela deixa a imaginação passiva tomar conta ali do ambiente. E para isso a gente tem fases, né? Para a gente criar essa mentalização e ela ser eficiente. Que o primeiro eu mentalizo, depois eu preciso escrever. Para quê? Para que o meu cérebro entenda que aquilo é importante. Então, sempre que você ver algo que é importante, anote. Seja no celular, seja num papel, num caderno. Porque se você deixar só na mente, você está ocupando um espaço que não precisa, né? Depois, você vai verbalizar. Ah, mas eu não quero contar para ninguém. Ok, saiba que quando você quer fazer algo sozinho é muito mais difícil, né? Eu falo muito por aqui. Eu queria estudar novamente todas essas chaves, mas enquanto eu tentei fazer sozinho, eu não fiz. O que que eu fiz? Fui lá, fiz um compromisso, busquei outras pessoas que também queriam fazer isso. A maioria das pessoas que vieram para o grupo para estudar novamente essas chaves não fizeram o programa, né? Então, aí eu tive duas coisas. Eu precisava estudar novamente, fazer as atividades novamente, mas eu precisava falar com essas pessoas, eu precisava treinar com essas pessoas. Então, estou usando isso para duas coisas. Para quê? Para eu me desenvolver e para eu treinar. Porque se você pegar do primeiro dia, eu não sou a mesma Isabel. Entende? E aí a gente só começa a desbloquear e só começa a julgar o medo para fora e parar de ter essas preocupações quando a gente fala: não, aqui sou eu que comando. Não vai ser assim. Entende? Depois que você. Então, se você não quer verbalizar para outras pessoas, verbalize para você mesmo, tá? Mas procure alguém que quer caminhar junto com você e caminhe sempre junto. Porque caminhar sozinho te faz parar muito mais, né? Depois, você vai visualizar, que é o quê? Você fazer voltar aí e criar realmente. Mas se você não virou a chave da criatividade,
volta lá, revê a aula, faz as tarefas novamente. Por quê? Porque só se você virar a chave da criatividade, você consegue trabalhar a chave da mentalização, né? E depois você vai agir e vai materializar. Então, são 5 passos para que seja realmente efetiva essa mentalização, né? E a única pessoa, gente, que pode impedir o nosso cérebro de trabalhar ao nosso favor somos nós mesmos. Ninguém tem poder sobre nós, a não ser nós mesmos. O outro só tem o poder que a gente permite. Por mais que isso doa. Mas o dia que eu aprendi isso, eu falei, cara, ninguém me faz mais ficar irritada por coisa à toa. Claro que é aquela coisa, né? Vigiar e orar, porque senão você volta de novo. Então a gente tem que estar sempre atenta, porque senão você vai permitir. Então tem dias que ainda acontece, às vezes acontece alguma coisa, a pessoa consegue me tirar do sério, mas quando eu percebo, eu falo, opa, não dou esse poder, tá? Porque muitas vezes isso acontece com as pessoas próximas, né? Então é ali onde a feridinha dói mesmo. E aí, a nossa mente, né, gente, ela precisa ser governada, mas ela precisa estar sempre produtiva. Porque quando a gente. Hoje eu estava assistindo a live da procrastinação, e até para procrastinar a gente precisa ter ação, né, gente? É procrastinação. A gente age para não fazer. Só que a gente faz isso tão inconsciente e o nosso cérebro ele é tão traiçoeiro que ele coloca aquilo ali como se fosse uma coisa comum, no seu piloto automático, né? Vamos aqui economizar energia, não faz isso não, porque vamos manter aqui. E aconteceu isso comigo já, quando eu comecei a fazer as chaves, né? Eu não consegui fazer. Aquele dia que eu estava com dor de cabeça, o que que foi? Para não fazer. O que que você está fazendo? Para que você está aqui? Para que você vai aparecer? Só que na hora que eu peguei, eu falei, aqui não vai vir, não. Mas por quê? Porque eu estava atenta. E isso é trabalho. Mas no dia, eu não consegui. Mas depois, quando acabou a aula, eu falei, cara, por quê? Né? E aí eu entendi. Falei, não vou parar. Não vou. Não tem essa chance, né? Hoje nós já estamos aí na chave 9. Então, faltam 39. Tem muito chão aí ainda, mas vamos permanecer. E a meditação, né? Que é muito falada, muito usada, né? Principalmente para quem tem ansiedade. O que é meditação? É a desaceleração. Então, para que nós precisamos meditar? Principalmente quando a gente levanta, tá? E aí eu falo o seguinte: o que foi um combo que deu certo para mim? E eu até, quando eu estudei hoje, eu falei, cara, tava dando super certo, eu parei de fazer, e às vezes os não resultados que eu tô tendo é devido a isso. Por quê? Porque eu levantava, eu organizava o meu dia na noite anterior, isso eu já voltei a fazer, né? Que eu tô colocando até aqui pra gente fazer junto. Depois, eu ia e fazia a meditação. Então, eu desacelerava os pensamentos, né? Me conectava ali. E depois eu praticava atividade física e depois eu ia começar o meu dia efetivamente. Então, eu já começava o meu dia leve, com a minha mente aberta, trabalhando a minha imaginação ativa, porque eu sabia onde eu queria colocar o foco da minha imaginação. Então é totalmente diferente, né? Então, dica.
que eu dou, que eu sei, funcionou para mim, vou voltar a fazer e vou contando para vocês como funciona. Se vocês querem ver o contando, vocês vão lá me seguir no meu perfil, né? Então, faz à noite o planejamento do seu próximo dia com as prioridades. Depois, levante, não pegue o celular. Preciso dar bom dia, ver depois. Preciso dar bom dia, deixa gravado, tá? Senta e faz uma meditação. Mas, Bel, não consigo. É treino. Senta, coloca a música. Coloca a música até só para elevar a frequência dos hertz. E fica. Toda vez que vier um pensamento, você deixa ele vir. Por quê? Porque é algo que precisa entrar para sair, tá? Se possível, faça sentada no chão. Por quê? A energia entra e sai, tá? Quem tiver aí um jardim, um lugar assim, é melhor ainda, né? Então, conecta aí. Depois, outra dica que eu fazia e super funcionava, ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Lê 2 páginas, lê 1 página, lê meia página. Mas comece, né? E aí depois você vai começar seu dia. Aí você vai lá dar seu bom dia. Minto. Antes da meditação, eu fazia meu devocional, né? E aí depois eu ia para a meditação, isso tudo sem pegar no celular. Então, na primeira hora do dia, eu não pegava o celular. Por quê? Porque aí quando você vai lá, você pega o seu celular, assim que você levanta, o seu cérebro já começa. Informação, 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 e vem a imaginação passiva, 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 e cada hora tá pensando numa coisa, porque a internet nada mais é do que isso, né? Toda hora tá mudando informação. Mas a internet é ruim? Não. A gente só precisa controlar ela e não deixá-la nos controlar, né? Ela pode ser usada de 2 formas, né? Para o bem ou para o mal. Você escolhe como é que você vai fazer. Ou você controla ela ou ela te controla, né? Então, depois disso, por quê? Se você vai deixando o seu cérebro trabalhar da forma que ele quer economizar energia. Então, não faça. Na hora que você está ali sentado na frente do celular, você não vai fazer mais nada. Você está ali, você está economizando energia física, né? E aí, se você vai fazer outras coisas, você vai fazer uma meditação, você vai fazer uma atividade física, né? Você vai mudar os conhecimentos ali, você está gastando energia, né? Você está trocando, então o seu corpo precisa trabalhar como um todo. Então, muitas vezes é isso que vai nos atrapalhando. Mas a gente começa a mentalizar como a gente quer o nosso dia para dizer como vai ser nossos resultados. Então, às vezes, você não está tendo resultado porque você não está conseguindo nem mentalizar, nem imaginar o que você quer. E para mim, no coach, chega muitas pessoas que falam. Eu pergunto, né? Mas o que que você veio buscar? Não sei, é isso que eu vim buscar, saber. Mas você só vai saber se você prestar atenção em você. Ninguém consegue saber para você o que você precisa fazer. A resposta está dentro de você. Só você pode resolver, tá? Então é isso, gente. A gente precisa desocupar o nosso cérebro, ser atenta sempre e fazer essa mentalização sempre. Meditar, mentalizar, tá? Trabalhar. Gente, quando você vai alcançando níveis, né? Eu sei de pessoas que já sentiram o cheiro da casa, que já mentalizou o que vai ter. Tá mudo?
que já mentalizou o cheiro da casa que vai ter. Teve gente, essa eu posso falar por mim, eu já senti a energia do ambiente onde eu estava. Só que isso é trabalhado. E quando a gente para de tomar as decisões certas e deixa o nosso cérebro trabalhar do jeito que ele quer, sem a gente tomar conta dele, sem a gente comandar, sem a gente dar os comandos certos, a gente volta lá atrás, então vai buscando todas as nossas crenças, os nossos bloqueios todos novamente, né? Então, é um trabalho que tem que ser diário e constante, tá? Então, gente, é isso. Quem vai comentar aí hoje um pouquinho? O que vocês acharam? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de mentalizar. Eu já mentalizei muita coisa quando eu era mais jovem. E tudo que eu mentalizei, eu alcancei. Só que de um tempo pra cá, eu não tô conseguindo, não. Acho que é a vida agitada, igual a Bel falou. Né? Esse negócio de cidade grande. Quando você vive no meio do mato, né? Quando a gente morava no interior, a gente tinha mais facilidade de mentalizar as coisas. Hoje em dia eu não consigo, não. Eu tento, mas na hora que eu fecho, eu começo a mentalizar uma coisa, eu já começo a pensar na conta que chega. Eu Mas já começo a aí pensar outras é o coisas quê? aleatórias, gente. Não vai, não vai. É Mas muito aí aleatório esse pensamento. é o que eu falei, né? Coloca ali ou o pezinho no chão, ou algo que vai te mostrar que você está ali presente. E o pensamento vem, deixa ele vir, só joga ele fora e fala, agora eu não quero. E pronto. É trabalhando, sabe? Mas eu acho que se começar a fazer isso, sabe? Desacelerar, começar a tirar um pouco, você vai vendo que cada vez mais você vai conseguindo mentalizar de novo. Porque não é nem tanto estar mais no interior, nem tanto estar mais na cidade. É ali o quanto você está buscando estar sempre racional, às vezes, sabe? É o quanto você está Uhum. buscando o quanto você está acessando, na verdade, as preocupações. Porque se está com muita preocupação, não consegue conectar, né, com os pensamentos ali, com a imaginação ativa, porque a preocupação está ocupando esse espaço, entende? É isso mesmo que Então, acontece. essa parte aí que você falou, até que eu tenho muita facilidade, sabe? E eu vou falar para vocês que isso funciona mesmo. O nosso pensamento positivo, ele atrai a energia e traz a, a materialização daquilo que não existe. E é como nós aprendemos também, independente dos nossos problemas, a gente não pode pensar no problema, a gente tem que pensar na solução, não é? E baseado na pensar em solução, você precisa também ter a sua mente programada para pensar o que eu quero, né? Daqui uma semana, daqui um mês, olhar um calendário, igual nós estamos fazendo piorando, você tem um calendário, então já programar, né? Aí, às vezes, a gente tende a olhar para necessidade, né? Ah, mas eu não vou dar. 30 dias é muito pouco, 60 é muito pouco para resolver esse assunto. Só que a gente precisa pensar de forma positiva. Eu vou. Aí você vai batalhar para até chegar nesse nível, né? Chegou ali, faltando lá o tempo, viu que não deu, pelo menos você tentou. Você trouxe a energia positiva, você trabalhou em favor daquilo, então você já se esforçou, né? Eu sempre faço meus planos a cada, tipo assim, 6 meses, o que eu quero fazer, sabe? Na virada do ano, o que eu quero fazer. Esse ano, por exemplo, eu já sei o que eu quero fazer no final do ano, né? Não vem ao caso aqui falar, mas eu já sei aonde eu vou estar. Independente se eu vou estar ou não, eu já levei a minha mente para lá. E não precisa nem fechar os olhos, gente. Conversando com vocês aqui, você vai avança, sabe? Porque a palavra de Deus também
ela tem uma parte que fala que muitas vezes nós não temos aquilo que a gente precisa porque a gente não sabe pedir. Qual Sim. carro você quer? Qual modelo? Qual cor? Quando? Qual a casa que você quer? Graças a Deus, eu mudei tem 20 dias. Do jeito que eu pensei, minha casa ela é. A nova que eu estou morando agora, né? Bom, é ainda aquilo que é o que eu posso atingir, entendeu? Porque a gente também tem que saber o que que a gente pode atingir. Não adianta eu pensar numa mansão, né? Eu pensei naquilo que é atingível para mim dentro da minha condição, né? E em relação às outras coisas da nossa vida, todas a gente precisa. E não é difícil. Por quê? As suas dívidas, as suas preocupações, elas vão acontecer, as responsabilidades todos os dias. E sonhar, trazer à mente coisa positiva, vai nos fazer viver uma vida mais leve. Então, isso é muito importante, esse treinamento. Treinar a mente, treinamento da respiração, pensamento positivo, viver o hoje e assim por diante. É isso. A questão da mentalização, para mim, é muito difícil porque eu sou muito matemática. Se fosse para mim estudar alguma coisa de faculdade, seria cálculo. Eu sou exata, mas é exata mesmo. Então, o que que acontece? Eu sei fazer 1 mais 2, e tipo assim, por mais que as pessoas falem, gente, que ative sua identidade, você é filha amada, você é a imagem e semelhança do Criador. Mas não é assim no estralo, eu sou a imagem e semelhança do Criador e eu vou incorporar aqui, porque entendeu? É um processo. E para mim, esse processo está assim, ó, pequeno. Aí você fala, mas você está buscando crescer, Marlene? Muitas vezes não, entendeu? Mas é isso, Então, é porque essa é a dificuldade, porque primeiro eu não estou buscando me conectar e crescer nessa parte para me colocar na minha mente que eu sou capaz, que isso é possível na minha vida, igual você está falando, igual a Kátia está falando aí, que ela já tem. Eu quero muito, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, você deseja, entendeu? Igual onde a gente está hoje foi um sonho realizado, entendeu? Mas tem coisas que você olha assim, você vê que é muito distante do seu futuro, principalmente da gente que foi de onde a gente veio e onde a gente está. Então a gente já se sente muito grata, porque quando você olha para trás, quando você olha, eu tenho 30, quando eu olho 15 anos atrás, que eu estava no interior ainda, foi igual eu falei com vocês ontem, lá em casa eu saí com 19 anos, o chão da de casa era de terra, entendeu? Então a minha realidade hoje é completamente diferente. Então, para mim, ver a realidade, tipo, vamos falar assim, você vê a realidade hoje, não vamos falar nem do Pablo, não, da Estela. Você vê a realidade hoje da Estela, para mim, ainda é distante. Eu não consigo enxergar isso ainda. E o pouco da mente que eu não consigo fazer a mentalização, um pouco que eu não ativei minha identidade, sim. Isso é bem, bem complicado ainda. E às vezes as pessoas falam de uma forma que muita gente fica muito acelerado, tentando buscar. Eu tenho que ativar, eu tenho que fazer isso. E às vezes tudo tem seu tempo, entendeu? E eu não sei como é que faz isso para acelerar, não, gente. Vai, Deli, fala, tá doida Eu para quero falar. Ui, sabe o que, que eu acho que acontece comigo e com a Marinete? A gente vem de uma realidade muito distante. Muito distante. Então, e aí vem algumas coisas, né, que nos bloqueia cada vez mais. Por exemplo, eu fiz o meu planejamento anual e no meu planejamento, as minhas metas alcançáveis anual, eu coloquei um carro. Eu coloquei um carro porque eu vi ele na rua, eu achei ele lindo, é um carro dos sonhos. Eu nunca tinha olhado o valor do carro. Eu tinha mentalizado eu dentro desse carro, gente. Depois que um dia, por curiosidade, eu fui olhar o valor do carro. Eu falei assim, eu falei assim, eu acho que somando mais de 70, vai dar. Então, tipo, na hora que eu olhei o valor do carro, isso me bloqueou. Eu falei, onde que eu vou ter que comprar um carro desse? Então, tipo assim, é porque é uma realidade muito longe. A minha família é uma família muito humilde. Na minha família, a gente nunca teve riqueza. Eu falo assim, família de geração, gente, a geração, entendeu? Desde quando eu me entendo por gente, de tio, de avô, da minha família em volta, não tem ninguém que fala assim, esse é rico. A minha família é tudo gente humilde, gente que trabalha de dia para comprar
pão de açúcar amanhã. E a minha família, da parte do meu pai, o povo é tudo concursado, então para eles tudo tem que ter faculdade, é tudo a vida padrão, entende? Se tem uma casa, se tem um carro, nossa, maravilha. E aí, para a gente acessar essa realidade da riqueza, da prosperidade, para mim ainda é muito difícil. Eu tento, às vezes eu, tipo assim, eu fico me visualizando em lugares, eu paro assim, pensando, imagina eu nesse lugar. Mas aí depois eu faço assim, piso o pé no chão, porque ó, a realidade é outra. É um bloqueio, eu sei que é um bloqueio e vem da infância, e vem não só da infância, vem até da minha família em volta, que tipo, não acredita no que a gente faz hoje, não acredita no nosso trabalho. Então vem tudo isso. Então, para a gente ter essa mentalização, eu acho que é um conjunto de coisas, igual a Abel falou, coloca o pé no chão, tenta mentalizar. Aí, tipo assim, quando a gente está no nosso momento, a gente até consegue, só que aí quando a gente vai para o meio da nossa família, vem aquele tanto de churrada de coisa negativa na realidade que a gente está querendo viver, que acaba nos travando de novo. É porque muitas Mas é vezes isso. aí, é o que você falou, né? Vai tendo os bloqueios que a gente vai carregando. Então, não deixe. Por mais que vocês consigam fazer e acessar, quando você chega no meio, né? E aí todo mundo diz, ah, troca a família. Não, gente, como é que você vai trocar a família? Ninguém troca a família, não. Troca não. Não troca. Você não E troca que troca o família. emprego. Não investe as coisas. É Deus, família, trabalho. Não investe as coisas. Que dá treta lá na frente. É verdade. Então, o que que acontece? É trabalhar primeiramente os bloqueios. Então, assim, eu falo que a mentalização, para mim, é fácil, porque muita coisa eu já consegui trabalhar, entende? Mas eu entendo quando vocês falam que é difícil, porque diferente de vocês, eu já vi, eu até comentei isso com vocês, né, na sessão que a gente fez, que para mim também essa coisa do merecer, né, do alcançar mais coisas, muitas vezes é difícil. Por quê? Porque eu já vim de uma condição melhor. Eu já tive muitas coisas que várias outras, que as pessoas que as meninas que estudavam comigo não tinham o mesmo acesso que eu, entende? Não porque não tinham a condição, até tinham, né? Muitas das vezes, mas não tinha aquilo como uma prioridade, como uma coisa necessária, entende? E aí, eu muitas vezes eu fico nisso, eu falo, ah, mas tem muita gente que sabe mais do que eu, porque tem mais, tem pessoas que merecem mais do que eu e tudo. Então, mas eu falo com vocês, é uma construção diária. E quando a gente aprende, né, a quebrar esse bloqueio de não deixar, a entender isso aí, não deixar o outro entrar na nossa mente, sabe? Hoje eu ainda penso, muitas vezes as pessoas falam as coisas comigo e são pessoas que eu amo, são pessoas que eu preciso manter por perto. Mas que falam as coisas, às vezes nem é para magoar, mas que você fala, não, cara, não precisava da pessoa falar aquilo, mas ok, é um bloqueio dela que ela está externalizando, sabe? Então, assim, é ir cuidando, é ir trabalhando, né? Vai ser de primeira que gira uma chave dessa? Não. A chave da criatividade é de primeira que gira? Não. Mas tudo é uma construção. E quando a gente se coloca em movimento, a gente vai aprendendo um pouquinho cada dia. Então, quando está com essa dificuldade, né? Foi até bom vocês comentarem. É, assim, vai fazendo as coisas que todo mundo vai falando para fazer, né? Buscando estar ali presente na hora de um boot, na hora de uma mentalização, né? Colocar o pé no chão, fazer meditação, né? Mas vai buscando trabalhar esses outros bloqueios também, que aí vai tudo caminhando. E na próxima vez que chegar uma coisa dessa, já foi, né? E Deixa aí, eu falar. Deixa eu falar. Se eu falar, não adianta, né? Ô, gente, esse negócio, eu entendo que vocês, né, que vocês estão compartilhando, porque eu saio da CLT e eu sei o que que é isso. As pessoas, né, igual, às vezes não acreditar, porque às vezes o Paulo estava até explicando uma coisa, falou assim, quando a gente começa a repetir muito a mesma coisa, as pessoas que estão ao nosso redor começam a achar que a gente é doido, né?
A gente é doido. Porque, igual, por exemplo, quando eu saio do meu emprego, eu vou ser milionária. Aí todo mundo, cadê 1 milhão que não chega, né? Mas é porque você está ali na sua mente trabalhando. Porque eu tenho aprendido o seguinte, que até para você ter 1 milhão na sua conta, você tem que saber receber. Tá, se eu recebesse 1 milhão hoje, o que eu faria com ele? Ah, pagaria a conta de fulano, ajudaria Beltrano. No final do conto, eu não ia ter dinheiro para nada, porque é o tanto de dinheiro para ajudar, né? Que eu nunca vi que a gente arruma. Então, até para poder a gente trabalhar isso dentro da gente, se a gente todo dia não reafirmar, a gente não consegue. Esse negócio da mentalização, né? É pouco tempo que a gente ouve falar de mentalização, mas na verdade a mentalização é exercer a fé. É totalmente isso. Então, se você não exercer a fé, né? Porque assim, vou orar, vou confiar em Deus que Ele vai prover o pão. Mas se você ficar sentado, o pão não vai cair na sua cabeça. Mas você tem que fazer alguma coisa, né? Ok, você tem que se movimentar, fazer as ações. Mas só que às vezes, o que as pessoas às vezes pregonam pra gente? Você vai sentar, vai fazer aquela oração e vai cair um pão igual lá no deserto na sua cabeça. E isso não vai acontecer. Então, às vezes, quando a gente exerce essa fé, tenta exercer essa fé, a gente não tem, a gente se frustra, a gente fica chateada. Então, quando vem a mentalização, quando eu falo, né? Porque muitas pessoas falam, o que a pessoa se mentalizava todos os dias, ela falava todos os dias, ela profetizava todos os dias, né? Que são palavras que nós falamos. Então, isso é uma coisa muito complicado, né? Quando a gente está aqui, a gente vê pessoas, não, eu fazia isso, acontecia aquilo, blá, 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 blá. Então, assim, se você não conseguir visualizar isso, a gente fala assim, não, estou fazendo tudo errado. Não vou conseguir. Será que dia que vai cair o meu 1 milhão? 1 milhão pode cair amanhã, como 1 milhão pode cair daqui a um ano, como pode cair daqui 10 anos, e aí? Né? Você vai ficar esperando 1 milhão cair na sua cabeça? Então, eu vejo que essas coisas que a gente, da mentalização, mas eu aprendi uma coisa também, que é todos os dias você praticar. É igual, por exemplo, você se sentir amada por Deus, né? Sentir, o que você vai dizer? Você se sentir amada por Deus. É um treino. Você, às vezes, está ali, sentado no colo de Deus, e também exercendo essa visualização. Deus, eu sou amada. Porque eu falo com você, porque eu não me senti amada por Deus. Eu ainda tenho dificuldade. Quando a gente não se sente amada por Deus, é porque é questão de paternidade, né? Tipo assim, igual eu falei, não quero mais ser a fodona, eu quero ser cuidada. Eu tô repetindo todo dia isso pro meu cérebro. Porque a gente tem um tal de ser foda, querer cuidar de tudo, chega uma hora que a gente tá cansado. Aí a fé da gente vai para baixo, tudo a gente, né? Tudo a gente fica, parece que tudo que você faz vai, ó, por água abaixo. Então, assim, Agora a delicada, ela tá mentalizando o marido todinho. Eu adoro essa história do marido, gente. gente, mas o homem, todo dia eu repito isso pro meu cérebro, eu tenho que ser cuidada. Eu declarei isso na minha vida, né? Aí, às vezes, lembra, filha. E já falei com vocês o que eu quero, né? O gestor de tráfego e né? É o gestor de tráfego e o lançador, né? Ainda tem escolhendo ainda. Uma coisa muito legal, entrando nisso aí agora eu lembrei, né? Várias pessoas, o que elas fazem, né? Igual a Dele, quero ser cuidado. Então, como que tem que ser este homem? Sabe? Senta e escreve mesmo, coloca no papel. E tá aqui, ó, já tem até os comportamentos aqui que como gosta de fazer. Já falei, não quero CLT, não, gente. Tem que ser do digital. E, gente, ó, eu Ô, vou gente, é falar com engraçado você você. estar falando isso agora. Aí eu lembrei da palavra de hoje que eu meditei com as meninas de manhã. Falava sobre isso, como que a gente faz o pedido para Deus. Que a gente tem que ser muito específico quando a gente for pedir. Caso a gente fale, hoje, oh, Deus, eu quero um marido. Aí você nunca vai receber seu marido, você não falou para ele como você quer o marido. Aí. Vai chegar Tantos qualquer homens coisa. que tem na rua, tanta pessoa. E aí falava sobre isso, sobre a gente ser específico o pedido. Você falando aí que já anotou, Dele, eu lembrei. A gente tem que ser específico o pedido. É igual a mentalização. Às vezes mentalizar, eu quero viajar. Você quer viajar para onde? Às O que você quer vezes nessa viagem? viajar pode ser Você quer ir viajar de daqui para quê? ali. É, isso aí. Você quer viajar de quê? Você quer viajar de quê? Você quer ir para onde?
qual constância você quer ir? Que é aquilo do você fazer quando você faz a mentalização para comprar alguma coisa também, o Kaiser que ensina. Escreve, mentaliza e escreve. Eu quero comprar nas condições tal, tal, x. Você tem que ter tudo detalhado. Aí eu lembrei, sabe, dele falando. Mas é isso, sabe? Você colocar tudo, 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 tudo. Gente, e vem tudo. Quando você especifica e você começa a pedir, começa a ter fé naquilo ali, né? Eu quero assim. Ó, eu quero a minha casa, ela vai ter essa cor, ela vai ter esse móvel, ela vai ter tantos quartos, ela vai ter tantos banheiros, ela vai ter tantos isso, ou eu vou ter o carro tal, tal, tal. Gente, quantas vezes a gente escuta as pessoas falando, só que aí a gente começa, principalmente quando a gente quer buscar sempre o racional, né? Aí, quantas pessoas a gente. O que você está rindo? Quantas pessoas? Não, é a TT falando É que que eu tá vou beber água. eu pisei aqui falando que tá com calor. Eu falei, o que que eu vou fazer com o teu calor, minha filha? A pessoa tem 30 anos, já tá na menopausa, gente. Quantas Gente, aqui tá vezes? muito. Hoje está insuportável. Gente, você é calorento demais. Não tira esse calor insuportável, não. Deus me livre. O que é isso? Quantas vezes a gente vê as pessoas contando e fala assim: ah, eu não tinha nada. E de repente foi lá, mas não foi um de repente, ele foi trabalhando isso na cabeça dele. Ele foi tendo fé que aquilo ali ia acontecer. Então, quem disse que a TT não consegue esse carro que ela falou? Só porque o valor dele está muito fora da realidade. Só que aí o que ela fez? O cérebro dela foi lá, bloqueou ela, falou: "Ô, volta para trás, volta para a realidade. Não vai." E aí, se ela desistir, ela não vai mesmo alcançar. Entende? E quantas vezes a gente coloca um sonho e a gente fala, eu queria ter só isso. Queria ter só um celular tal do ano e tal. E às vezes você consegue muito mais. Entende? Por quê? Porque você aprende a ter essa fé, né? Vai lá, Jamile, fala aí um pouquinho com a gente, a Ana. Fala aí, gente. Fala que nós é tudo tagarela. Deixar nós não deixa ninguém Olá. lá. Eu tô aqui em duas, estou prestando atenção no que vocês estão falando, acompanhando vocês e estudando bem um pouquinho. Eu gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo para poder, é como diz você, tem que mentalizar, né? Estamos em mentalização. Isso aí. Então, eu aprendi com um amigo, André, que a gente consegue mentalizar, só basta você dizer, eu faço, eu sou capaz. E aí eu disse a ele, então vou tentar essa de você, de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu disse, será que a gente consegue? Aí ele falou, é tudo mentalização, é tudo você pôr. E dizer que vai conseguir, que você vai conseguir. E foi assim, né? Hoje vocês falando de mentalização, uma dizendo, eu consigo, eu até tento, mas eu consigo, você consegue, não consegue. É tudo a maneira de ser. Hoje eu consigo fazer duas coisas. Eu consigo ouvir vocês aí e consigo me concentrar aqui no outro curso também. Por incrível que pareça, eu consegui prestar atenção em vocês e, ao mesmo tempo, saber um pouquinho de tributação. Dois conteúdos diferentes, mas é incrível, né? Eu também achava que eu não podia, mas é tudo poder, Ó, que nem está assim, falando aí, né? Da poder mentalização. a gente consegue. Mas ontem a gente até falou isso na chave de intencionalidade. Não sei se você assistiu a aula lá. Que o nosso Hum. cérebro só se concentra de verdade em uma Uma coisa. coisa. Eu já fui essa multitarefa também. Eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia eu não dou. Se eu estiver olhando na tela do computador que minha irmã falar alguma coisa, eu não sei o que ela falando. Sério. Mas eu tô ficando velha também, só coisa. Assim, por um tempo já, Consegue. isso aí, ok, funciona e vai ser legal. Mas
colocar isso por muito tempo, aí vai se tornando um problema. O meu acho que foi isso aí, porque eu fiquei muito tempo fazendo multitarefa. Eu estudava, fazia comida, lavava roupa, escutava os outros, batia papo, tudo ao mesmo tempo. Eu era multitarefa, tinha uma panela, eu era multitarefa. Hoje em dia, se eu estiver mexendo no Nossa, computador, respondendo alguém eu no tô celular, minha testando irmã falou agora. alguma coisa comigo, eu não sei o que ela falou. Eu não consigo mais absorver as duas coisas. Então, Ontem a mas gente também é idade, né, conversou um gente? Já tem pouquinho 36 anos, né? qualquer... Aqui, eu Muito quero. conhecimento É verdade. acumulado da cabeça. Eu tô querendo tanto ter cuidado que eu não tô pensando duas coisas ao mesmo tempo, não, minha filha. Isso não é para mim, entendeu? Esse negócio de ser cuidado é tão, como é que fala, tão sério, que eu não quero gastar meu cérebro com duas energias, não. Eu quero ser cuidada e bem cuidada, sabe? Eu não vou mais perder os meus neurônios. Foda. Eu não tô foda, não, gente. Eu preciso de Olha ela alguma fazer pedido de casamento de novo, olha. É igual a Mayara Carlos, mas o Thiago Negro perde a oportunidade. Gente, eu tenho que aprender com esse povo a viver, porque eu vou falar com você. Por enquanto eu tô conseguindo, viu? Não, por um tempo eu vou te falar que a gente consegue, mas isso para o cérebro não é saudável, né? Mas, como diz o outro, né? O livre-arbítrio. Mas Não, calma, cuidado, porque, ó, Teve só a muita Ana, informação ao verdade. mesmo tempo, e uma hora seu cérebro dá uma bugada. Ô, a Ana Jamile, até mas comentou, explica pra né, que gente aí agora um ela pouco, tá já que você cansada. falou que conseguiu a mentalização. Fala aí um pouco pra gente. Como é que foi a técnica de você, para ver se a gente faz aqui e a gente se desbloqueia dessa mentalização? Já mentalizou, fazer dormir, gente. Vamos lá. Como é que eu faço aqui, né? Tudo eu tiro um tempo. Eu não fico 100% só focada no curso. Eu dou uma paradinha, escuto vocês, põe o fone no ouvido e preste atenção no que vocês estão falando. Porque se eu olhar para a tela de vocês, eu vou ficar focada em vocês. Eu não vou conseguir ler o que eu tenho que ler cá. Mas eu consigo ouvir vocês. E acaba entrando também na mente. Entendeu? Porém, se eu ficar olhando para vocês, aí eu não consigo, não. Aí eu faço assim, coloco o computador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a você. Na minha frente. E eu fico escutando vocês. Entendeu? Quando você faz isso com duas tarefas que não são uma no automático, por exemplo, você vai lavar a louça e vai assistir uma live. Ok. Uma é importante, o conhecimento da live você precisa pegar. Entende? A louça você já sabe lavar, que você lava todo dia. Ok. Agora, quando são duas coisas que você precisa aprender, eu teria mais cuidado, tá? Mas são conteúdos que depois você consegue ver e buscar aí o que precisa buscar, né? Então, assim, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma atividade física, vou escutar um podcast. Eu amo fazer isso, né? Por quê? Porque caminhar, eu sei. O podcast eu consigo ouvir ali e acho ótimo, né? A Marinette já falou ali que ela não gosta. Então, para mim já é tranquilo, entende? Eu ouço, mas na hora que acabar a caminhada, eu não sei o que falando no podcast, não. Também não. Eu consigo me Eu controlar. tenho audiobook, gente. Eu já tentei ouvir Aí eu gosto. correndo, mas eu não consigo. Eu falei, é perda de tempo. Eu tô acabando, eu fico me estressada, sabe? O cara lendo, capítulo 2, não sei o que. Aí eu continuo com a música. A chave para você hoje está nisso aí, desacelerar. É lá, os 2.0 do WhatsApp, os 2.0 do YouTube. No 2.0. Gente, não façam isso. Ó, o conselho que eu vou dar para vocês. Eu passei 2 anos estudando online no 2.0. Nossa, vou parecer um foguete. Gente, hoje, para me escutar essas pessoas que falam devagar, eu tenho que treinar muito aqui minha mente, porque eu não dou conta. Sério.
Não, tipo assim. É porque tem gente que põe 2.0, parece que ela tá falando menos ponto zero. Aqui, e vocês podem ver, Mas eu também eu amava fazer o acelerei meu botão. cérebro, eu acelerei meu cérebro. Por isso que às vezes a mentalização também tá aí. Que eu fiquei acelerada durante 2 anos de pandemia, gente. Eu morava sozinha, dentro da casa do apartamento, só estudando, uma doida. Eu só estudava. Então eu enchi meu cérebro e era no 2.0. Eu não aguento. Oh, teve um tempo atrás, ano passado, eu não aguentava ninguém falando, mais devagar, tá vendo? Até eu falo 2.0. Eu não aguentava ver gente falando devagar. Eu não acabei. Eu ia falar, fala rápido. Mas eu acelerei meu cérebro nesse tempo. Então não assistam aulas, coisas em Não, eu foi 2.0. quando eu fiz a faculdade. Eu, quando eu fazia faculdade, nossa, aí eu não vou me enganar, não. Principalmente no período do estágio, que eu tinha que fazer o estágio, aí tinha que ir para a faculdade e tinha que trabalhar. Tudo ao mesmo tempo. Teve um dia que me deu um sono, que eu perdi o estágio, perdi a hora do trabalho e a hora da faculdade. A mente não aguentou, não. Nesse dia bugou mesmo. Então, eu estava dizendo, Foi uma experiência que eu digo, meu pai. eu faço isso, né? Eu assisto aulas e também não assisto no normal, eu só assisto no I75, no 2.0. Não consigo assistir mais devagar, mas é fazendo outras tarefas, tipo, que são automáticas, limpando a casa, lavando louça, às vezes ajudando os filhos a fazer tarefa. Mas realmente o que a Bel falou é verdade. A mentora de um outro curso que eu fiz falou exatamente isso, que a gente não dá 100% do nosso empenho em duas tarefas ao mesmo tempo. E eu tô tentando não, me dedicando, né? Porque quando a gente fala tentar, é fadado ao fracasso. Porque a nossa mente não compreende o que é tentar, o nosso cérebro não entende a palavra tentar. Então, aí ele já sabe que ele não vai fazer e não faz, a gente se dedica. E eu tenho me dedicado a isso, a fazer uma coisa de cada vez para fazer mais bem feito. E outra coisa que eu queria colocar, que eu não sei quem que estava falando da questão do merecimento, e outro dia eu ouvi uma coisa muito legal sobre isso. A gente dizem aí por aí, né? Ah, eu tenho a síndrome do não merecimento. Mas muitas vezes, se a gente parar para pensar, o sol, que todo mundo fala também, né? O sol brilha para todos. E realmente, o sol nasce e ele não pensa, ah, hoje eu não vou brilhar para fulano ou para ciclano porque ele acordou de mau humor. Ele está lá brilhando, ele está fazendo o seu papel. Então, se a gente, vamos dizer assim, enraiza isso na nossa mente, que a gente não merece, a gente está indo também contra a palavra, porque se a gente é filho de Deus, a gente é herdeiro de tudo que ele nos deu, né? E aí a gente está também nos menosprezando. Então, essa contribuição que eu queria dar para vocês hoje. Até na palavra, fala, até o Pablo, uma vez na live, ele falou, né, que quando você acha que você não é merecedor, você está desprezando o próprio Deus. Você está desmerecendo ser filho dele. A gente entende isso, a gente sabe, mas a gente não vamos mudar, gente. Fala. Por isso que nós estamos aqui todas, né? Porque a gente precisa evoluir. Aí a gente juntas, uma lembrando a outra do que a gente já sabe, a gente consegue ter forças, né? Porque muitas vezes no dia a dia a gente acaba se enfiando nos pensamentos negativos, na frustração. E quando a gente tem um grupo assim Verdade. para trocar as experiências, e aí a gente lembra que tem mais pessoas também que estão nessa caminhada junto, a gente consegue voltar para o centro e ter essa força de vontade de conseguir as coisas, né? Isso é Então, verdade. Verdade. Até o próprio Pablo, esse ano, ele viu a necessidade das pessoas andarem junto, que ele fala o tempo todo, arruma um companheiro, porque ele viu que o ano passado várias pessoas entrou no 10 muitas pessoas, gente. Eu lembro das primeiras aulas do 10 do Pablo, tinha tipo 2.000 pessoas, terminava com 500, no final do ano chegou lá com 500, 600, 900 pessoas. E aí ele falou, né, da importância de você andar junto. Porque às vezes a gente está desmotivado, a gente está, sabe? Igual, por exemplo, igual eu falo da Tele. Às vezes eu tô aqui, vou conversar com a minha amiga dele, puxa ela no assunto lá, começa a falar as coisas, nada a ver, eu começar a rir, ó, já muda.
Aí, às vezes, eu tô com uma ramanete aceleradora para ver se aqui a Bel colocou nós passear. Nós desliga o computador e sai. Porque é assim, porque senão a gente vive muito no automático. E viver no É verdade. automático não é saudável. A gente É sufoca. verdade. E, gente, Esse dele é Eu saudável. gosto de sair um pouco também. como é que é? Eu gosto de sair um pouco também. É bom a gente sair, porque a gente fica só no automático. E, né? Isso aí, gente. Mas gosto também de dar uma fugida. E sair. O sair é mudar o Eu ambiente, acho que é bom, né? literalmente, né? O quanto isso ajuda, né? Você conhece novas pessoas só se você sair. Se você permanecer dentro da sua casa, você não vai conhecer ninguém diferente. Se você não se colocar, né, Delei? Você não vai arrumar um namorado. Vou contar uma coisa pra vocês. Teve uma época na minha vida, esse negócio de coisa, que o pessoal, tem que eu sair para procurar namorado? Assim, gente, de que eu arrumar, o homem vai bater lá no meu portão. Vocês não esquentam a cabeça. Esquenta a cabeça, não. Quem vai bater no meu portão, ele vai chegar, toc, toc, olha, ele vai toc, 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 vai falar assim, ei, não, eu assim, Ó, porque ele pode até aparecer na padaria, na fila do supermercado, mas eu no arraso, açougue, no posto de gasolina, mas ele vinha assim do Ah, não nada, fale não, na tô porta vendo do todo seu dia. parceiro. Ou o entregador Rapaz, do Mercado as Livre. meninas, Aí pode ser que bata na sua porta. meninas, né, o pessoal pegava muito no meu olha, não pé. falei não, que eu vejo homem todo dia. Não tem cabeça comigo, não. O homem vai chegar aqui no meu portão. Para de me encher o raio de saco, que ele apareceu no meu Eu vou portão. encerrar a gravação para não ficar muito longa. Vamos. Ó, mas não vai não, viu? Você precisa Eu sei, gente, eu sei disso. Agora eu descobri. aqui. Mas agora eu quero fazer um desafio para vocês e para mim. Vamos desacelerar essas mentes? Vamos fazer o Vamos. compromisso de fazer meditação todo dia de manhã? Eu estou dando caminho. Eu já me ajudei a fazer meditação agora à noite. Falei, vamos sentar aqui nesse chão, vamos meditar aqui, eu cheirar um Pode ser. Ou antes de dormir, ou santo, assim que acordar. uma terra. Ó, então tá, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. O que nós vamos combinar vai ser o seguinte, ó. Nós vamos todo mundo meditar, cada um naquele propósito. Eu vou meditar todo dia de manhã, pedindo para Deus, mas eu vou fazer a meditação 5 minutos do gestor de tráfego e do lançador. Todo Adoro. Adoro. Mas, ó, ainda é compromisso, hein? Vou Vai cobrar. se pedir de vida de novo, Belê. Todo dia perguntando. Fizeram a meditação? Ó, repetição é a mãe como é que fala? É a mãe como é que é? Repetição é a mãe de quê mesmo que eles falam, gente? Esqueci. Repetição é a mãe da... até esqueci o nome lá. Sucesso? Não. Esqueci. Deixa eu ver, acho que eu tinha até notado aqui. Acho que é mas, repetição. ó, a meditação que nós vamos fazer é para desacelerar, Tá bom. tá? E aí, Tá quem bom. quiser, faz a mentalização depois. Aí cada um vai mentalizar. Você jogou água no meu feijão, né? Eu tava... Você pode fazer, mas o nosso compromisso aqui é o desacelerar. Por quê? Todo mundo precisa desacelerar para começar a prestar mais atenção em coisas novas e saber até o que quer de verdade, sabe? E colocar no papel. Então, segue lá as cinco regrinhas, né? Você mentaliza, escreve, verbaliza, visualiza e materializa. Tá? Então, para quem não estava aqui antes, né? Agora eu vou encerrar a gravação e quem quiser as tarefas está lá dentro do grupo, né? Pelo Dropbox que eu mando lá. E quem está aqui no YouTube vai ter que ir lá para o grupo. E é isso. Agora, para quem está aqui, eu vou passar as atividades ainda, tá bom? E até amanhã. Até amanhã.